Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco, conversando hoje sobre a questão da anencefalia, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, 8 votos a 2, portanto, aprovando a chamada interrupção terapêutica, ou seja, o aborto de crianças com diagnóstico de anencefalia. Nesse terceiro bloco nós queremos entender isso. Antes, porém, aqui no Twitter, né, você que manda sempre Twitter pra gente, participando também, interagindo conosco aqui no Em Pauta, sempre mandando aí no PE_Hamilton, não é? Nós fizemos a pergunta em relação à questão do aborto e as respostas são as mais variadas possíveis. Olha, então a Lima está dizendo aqui, olha, se as pessoas soubessem a dor que o aborto causa, jamais o realizariam. Aborto é um crime em qualquer circunstância, Simone. O Rafa está dizendo, cadê? Simone, sou contra, em qualquer hipótese, sou contra. O Júnior está falando, sou contra, pois eu creio no milagre de Deus, sou a favor da vida e minha família também é. É o Júnior de Lençóis Paulista, São Paulo. A Eliane está dizendo, sou contra o aborto de anencéfalos, tanto por questões religiosas como por questões jurídicas. Quem mata não ama. Outra pessoa também está dizendo, sou contra, Padre Hamilton, toda forma de aborto é crime, também sou completamente contra, não temos o direito de tirar a vida de ninguém, sou contra e vai falando aqui, porque é muita gente. Peraí, isso é suspeito. Não. Será que você não fez uma triagem? Não fiz, não. Não fez triagem, tá? Nós não nunca tem como. fazemos. Aqui a gente lança a pergunta e as pessoas livremente no Twitter, né, que é essa rede hoje social de uma interação muito rápida e dinâmica, as pessoas vão opinando, são católicas, não são católicas, muito sintomático. enfim, são pessoas aí de todo o nosso país opinando sobre essa questão tão polêmica. Então, Frei Moser, eu quero perguntar aqui para o senhor, por favor, e para a doutora também, aquela pergunta que a gente já deveria até ter feito no primeiro bloco, mas que é muito oportuno fazê-la agora no terceiro. Afinal das contas, a anencefalia, o que ela é? É o quê? É uma criança que não tem cérebro ou tiver uma má formação do cérebro e acabou ficando incompleto. O que o Supremo Tribunal votou, doutora? Eu fiz questão de trazer a definição contida no voto do ministro Marco Aurélio, que foi o relator dessa decisão. Ele diz que a anomalia, a anencefalia, consiste em malformação do tubo neural, caracterizando-se pela ausência parcial do encéfalo e do crânio, resultante de defeito no fechamento do tubo neural durante a formação embrionária. O que significa que a gente não está falando de ausência de encéfalo, que essa decisão abrange um número muito maior de casos em que haja malformação do tubo neural, o que demonstra realmente a preocupação com a liberação do aborto em inúmeros casos, considerando-se que talvez que vale a pena preservar a vida apenas daqueles que têm um grau acentuado de perfeição. Frei Moser? Perfeitamente de acordo. Perfeita. Nada a acrescentar, eu acho que é perfeito. É pena que o ministro não tenha tirado a conclusão. Ora, então não estamos tratando de anencéfalos, nós estamos liberando geral. Não é? Essa seria a conclusão dele. Qualquer defeito, qualquer má formação justificaria o aborto. E agora, em termos práticos, doutora, com essa decisão, como que as pessoas podem se posicionar, no caso, as mulheres especialmente, não é? Trazem uma má formação, verificado isso após os exames. Então, tem a liberdade de interromper, não tem? Como é que fica isso em termos práticos? Os médicos podem fazer, são obrigados a fazê-lo à medida em que a pessoa quer ou não? Existe aí a questão da consciência também. Em termos práticos, como é que fica? Em termos práticos, do que se depreende da decisão do Supremo, ocorre o seguinte. Agora, uma mulher que obtém em relação ao seu feto, o embrião, um diagnóstico de anencefalia, e esses critérios, obviamente, quem pode estabelecer é o Conselho Federal de Medicina, né? Não cabe ao direito estabelecer, essa mulher pode pleitear que lhe seja feito o aborto em hospitais públicos e privados, sem necessidade de decisão judicial. O profissional de saúde pode se negar por questão de consciência? Sim. Nenhum profissional de saúde pode ser compelido a fazer o aborto. Agora, por exemplo, se o Estado for instado, né, o Estado, a União, o município, a proporcionar um procedimento dessa espécie para a mulher, ele vai ter que encontrar um profissional que o faça.
Não se considera mais, portanto, crime a mulher pleitear esse aborto, nem o profissional realizar. Mas um profissional que, por ditame ético, ditame de consciência, entenda que não lhe cabe realizar o procedimento, também não pode ser compelido a fazer. Tá certo. Agora, Frei Moser, uma questão que ficou assim durante todo o debate, vira e mexe, ela voltava, que se argumentava o seguinte: olha, é uma questão de tortura para a mulher. Então, acho que vale a pena aqui uma palavra, por favor, do ponto de vista ético, moral, até do que seja a palavra tortura. E se nesse caso do diagnóstico de anencefalia, por exemplo, diagnóstico que nós já falamos aqui, que é até muito difícil, não há um consenso entre a própria ciência médica, se trata de fato de tortura, Frei Moser? Em primeiro lugar... Ou a diferença entre tortura e sofrimento. Sofrimento que é inerente à vida humana e todos nós passamos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que nos dois casos, primeiro, como é que você vai julgar o grau de sofrimento de uma pessoa? Já começa por aí. Por exemplo, um São Francisco no final da vida. No final da vida, todo, digamos assim, esquálido, isso seria a expressão, já magrinho, não pesava mais nada, todo doente, 44 anos, né? 44 anos. Ele fez o cântico das criaturas, louvado sejas, meu Senhor. O sofrimento é muito relativo, não é? E tem outras pessoas, qualquer coisinha, vai o dentista, já sofre, ou sofre por antecipação. Então, você julgar sobre o seu sofrimento é uma coisa. Agora, você opinar sobre o sofrimento dos outros, já começa assim. No caso aí da liberação dos embriões, não é, para experimentos, o grande argumento: olha quanta cadeirante infeliz, vai ser curado, etc. Quem me diz que o cadeirante é infeliz? O que é isso? Não é? E assim por diante, quer dizer, em outras palavras, você entra no subjetivo. Isso já não pertence à lei, não é? Eu acho que por aí nós já percebemos. Depois, qual é o maior sofrimento, objetivamente falando? É a mãe que aborta, que vai carregar um trauma, sempre vai ser traumático, ou aquela que cumpre a sua missão, carrega a sua cruz, vamos dizer assim, até o momento, não é, vamos dizer, de que a criança morra, seja ainda em fase intrauterina, seja logo depois do nascer. Agora, importante é isso. Nós não podemos, do ponto de vista legal, nós não podemos determinar o sofrimento de uma pessoa. E, sobretudo, se nós achamos que a pessoa está sofrendo, o que cabe a nós? Ajudá-la a suportar o sofrimento, a carregar a cruz, nesse caso. Porque senão nós todos teríamos que ser eliminados, porque sofrimento todo mundo tem. E a mesma coisa, tortura. Olha, viajar em certos meios de transporte é uma tortura. Mesmo em certas companhias aéreas é uma tortura, não é? Uma viagem longa, 8 horas, 10 horas, 12 horas, é uma tortura. Isso é muito relativo. Eu acho que esse argumento não procede. Até porque, doutora, quando se fala de tortura em termos jurídicos, quer dizer, tortura como um sofrimento injusto, perpetrado por terceiros e assim por diante, quando, na verdade, isso que o Frei está dizendo, a natureza não tortura. Essa sua observação é extremamente pertinente. Nós temos um conceito jurídico de tortura, um crime tipificado de tortura, e, obviamente, essa situação não se amolda à hipótese legal. Eu creio que realmente essa expressão tortura foi utilizada... Estamos aí até, doutora, perdão, estamos aí, Frei Moser, até... tortura nunca mais. Né? Tortura nunca mais, questão da comissão da verdade, mas aí se está falando né? exatamente na tortura no sentido da lei, que não tem nada a ver com a hipótese. Eu creio que o Supremo usou a expressão no sentido de sofrimento. Concordo com todas as considerações do Frei Moser. E quando se fala em tortura, uma expressão me chamou a atenção. Disse assim: a mulher vai ser colocada em um cárcere privado em seu próprio corpo, desprovida do mínimo essencial de autodeterminação e liberdade. Eu acho importante lembrar duas coisas. Primeiro, que esse argumento serve, inclusive, para um embrião, um feto, que não tiver anomalia nenhuma. A mulher que é obrigada a não abortar se sentiria um cárcere privado do próprio corpo. Eu acho que essa expressão, inclusive, avilta a dignidade intrínseca a todo ser humano. E quero lembrar também o seguinte: a pessoa, se tiver autodeterminação, só a tem nos limites da lei e sobre si mesma, não sobre um terceiro. O nascituro é um terceiro em relação à mãe. Pode até ser filho dela, mas não é a mãe. E é importante repisar aquilo que eu já disse. A nossa liberdade importa a responsabilidade. Se eu pratico um ato sexual, se eu o faço, se eu pratico um ato procriativo,
a partir daí eu preciso assumir as responsabilidades decorrentes de tal ato, como as responsabilidades decorrentes de quaisquer atos que eu pratique na minha vida, no exercício da minha liberdade. Tá certo. Olha, nós vamos mais uma vez para as ruas. Antes ainda de caminharmos para o final do nosso programa, ainda queremos falar sobre a questão do ácido fólico. O Frei Moser chamou a atenção no primeiro bloco, já nós vamos falar sobre isso. Porém, antes, perguntando aí às pessoas, você acha que essa lei, nós já comentamos aqui, mas vamos ver o que as pessoas responderam. Ela vai abrir margem, vai dar margem aí para novas leis contra a vida, não é? Para que novas leis sejam aprovadas? Vamos ver o que as pessoas responderam. Isso vai desencadeando, né, as mães, porque tem mãe acha que tem um filho deficiente, tem um problema, e não é ter um problema. Né? Isso dá oportunidade de muitas mães achar que elas têm o direito também de tirar a vida. E outro dia mesmo eu vi na Canção Nova uma mãe de anencefalo, que a menina dela tem 2 anos hoje, para ela a maior felicidade é aquela filha dela, entendeu? Então é totalmente contra. E a igreja não, né, é contra isso também. Nós temos que ser contra também. Sim, com certeza, porque atrás da síndrome pode vir um que seja surdo, seja cego, aí eles vão só abrindo a porta para isso, só para mais e mais acrescentando o aborto como uma desculpa, né? Usando disso como uma desculpa. Eu creio que sim. Não, acredito que não necessariamente, né? Depende da pessoa, né? Acho que não há portas para esse tipo de questão, não. Não, acho que não. Eu acho que tem que ter um procedimento antes disso para provar que realmente é encefálico, tem esses supostos defeitos para poder ser abortado. Eu acho que não abre pressuposto para ter outras pessoas aproveitarem dessa lei, né? Eu acho que não. Tá certo. Olha, essas respostas, elas veem bem a propósito. Nós não selecionamos, nós não podamos, nós respeitamos. Deram essa opinião, tá certo. Só que outros já deram no sentido contrário, já na pergunta anterior. Bom. E o ácido fólico, Frei? Ácido fólico, eu preferia que ela ajudasse a definir um pouco. É um elemento químico muito simples, mas de grande eficácia para prevenir esses casos de anencefalia, que, volta a insistir, são raríssimos. Então, seriam mais raros ainda. Então, no meu modo de entender, caberia ao Supremo não dizer aborte ou não aborte. Caberia ao Supremo dizer, usemos do ácido fólico. Todos os postos de saúde têm que ter, temos que propagar isso para todas as que queiram engravidar, que elas se previnam contra esse possível, raro, mas possível mal, então, tomando o ácido fólico. Agora, eu gostaria que você me ajudasse um pouco mais. O que o Frei disse tem muito fundamento, né? O ácido fólico deve ser utilizado até o 3º mês de gravidez exatamente para prevenir qualquer defeito de formação no tubo neural. Se o Supremo disse que o Brasil é o 4º país do mundo em número de anencéfalos, certamente há aí um problema de saúde pública a ser tratado, não mediante aborto, mas mediante prevenção. Exatamente. Ocorre que não cabe ao Supremo estabelecer a política pública a ser utilizada. Então, o Supremo não poderia determinar isso ao governo. E talvez aí sim nós possamos lembrar o acerto do entendimento do ministro Lewandowski, quando ele disse que não cabe ao Supremo legislar. Não cabe ao Supremo acrescentar na lei, já fez isso. Então, eu estou criticando como estudiosa, não como juíza, porque eu tenho que aplicar a decisão do Supremo. Mas não cabe ao Supremo acrescentar uma causa de exclusão de culpabilidade ou de licitude no Código Penal. Caberia que isso ocorresse, se nós entendêssemos cabível, por meio de alteração legislativa. Porque aí ocorreria o debate no âmbito próprio, no âmbito das pessoas, dos deputados e senadores que elas elegeram, e aí sim discutir. Nós vamos evitar a anencefalia, nós vamos evitar que o problema ocorra e não utilizar um meio danoso à vida para supostamente preservar a vida. Tá certo. Nós estamos aqui praticamente no nosso minuto final e rapidamente eu quero escutar aqui do Frei e da doutora também, por favor. Frei, pastoralmente falando, teologicamente falando, cristamente falando, eticamente falando, moralmente falando, o que dizer para as pessoas após um embate como esse? Temos aí uma aprovação, perspectivas, etc. Mas o que a pessoa, o que a família, o que nós, enquanto sociedade, enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto pessoas de boa vontade, podemos fazer e nos posicionar a partir deste momento? Nós, como cidadãos, o cristão cidadão também, devemos sempre respeitar as instituições. O que não significa que as instituições mereçam sempre o respeito. Ou seja, uma coisa é aquilo que uma lei estabelece.
outra coisa aquilo que é ético, aquilo que é a favor da vida. E existem leis que são imorais. Houve um caso célebre lá nos anos 70, por aí, em que um dos nossos bispos respondeu ao então ministro da Justiça: é verdade, essa nossa posição é ilegal, mas a sua é imoral. Né? Vocês já sabem de quem estou falando, do Cláudio Umes, era outro contexto. E, gente, existe ao cristão o discernimento. Não é porque na lei se permite que eu vou trilhar esse caminho. Eu vou trilhar o caminho de Jesus Cristo. A lei pode ajudar e ela deve ajudar a educar a consciência. Agora, quem vai determinar é a minha consciência iluminada pela minha fé, pelos meus irmãos, não só católicos, mas aqueles que preservam a vida, lutam pela vida como dom de Deus. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Agora, e do ponto de vista jurídico, que a senhora há pouco disse pelo menos por 2 vezes, não é? Nós juízes, quer dizer, somos obrigados, por causa do ordenamento, de fazermos cumprir. Mas, em termos jurídicos, o que se pode fazer em relação a isso? Juridicamente, existem meios de se alterar qualquer decisão, ainda que do Supremo Tribunal Federal. O direito tem que mudar à medida que a sociedade e as necessidades da vida mudam. Então, essa decisão pode ser mudada desde que a provocação seja feita da forma apropriada. Além disso, acho que se o Supremo não pode exigir do Estado que empreenda mecanismos preventivos da anencefalia, nós devemos fazer isso em nossas vidas privadas, exigir que se faça e devemos discutir, mesmo como juristas, se não podemos decidir diversamente, mas devemos orientar, discutir e procurar modificar e preservar a vida e a dignidade das pessoas de uma maneira apropriada. Tá certo. E com essas palavras nós vamos terminando por aqui o nosso programa, agradecendo muito o seu carinho, a sua participação, a sua atenção para esse nosso debate, essa nossa reflexão e prometendo justamente voltar na próxima sexta-feira, se Deus quiser. A você um ótimo final de semana, Deus abençoe e vamos juntos a favor da vida, não é sempre? Grande abraço, até lá.